Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos e bem-vindas, para a nossa primeira videoaula de geografia. Então, fiquem comigo, que a partir de agora nós vamos mergulhar, nas águas profundas do que vem a ser a ciência geográfica. Então, nós vamos começar a nossa aula entendendo a origem, a raiz da palavra geografia. Geo mais grafia. Então, o que é que isso significa? Geo, etimologicamente falando, significa terra, certo? E grafia, gente, significa descrever, descrição. Ou seja, pela etimologia da palavra, geografia seria descrever o planeta Terra. Então a gente diz que a geografia, ela estuda o que nós, chamamos de espaço geográfico. Ou seja, a geografia ela não é somente uma disciplina descritiva, ela é uma ciência que vai te estimular a pensar sobre a relação entre o ser humano e a natureza, porque é isso que constitui o espaço geográfico. Então, se eu perguntar a vocês o que é o espaço geográfico, vocês vão me dizer que o espaço geográfico se constitui pela relação íntima entre o ser humano e a natureza, certo? Então, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, e esse espaço geográfico se constrói a partir da interferência do homem, na natureza. E por que, gente, a geografia ela é considerada hoje uma ciência? Então, hoje a geografia é considerada uma ciência porque ela possui as suas próprias metodologias de ensino e tem o seu próprio objeto do conhecimento, que é o espaço geográfico. E um outro ponto muito importante que a gente precisa entender é que hoje, século XXI, muitas pessoas ainda dizem que a geografia e a história também são ciências ou matérias, que ainda dizem assim, matéria decorativa. Não, gente. Apaguem isso do repertório de vocês, porque isso não existe mais. Isso é coisa do século XIX. Nós estamos no século XXI. E hoje, a geografia, assim como a história, elas não são ciências decorativas. Ai, professora, mas como é que eu vou aprender geografia se eu não decorar? Como é que eu vou aprender história se eu não decorar? Você vai aprender história e geografia compreendendo as relações que existem no meio, certo? A geografia, hoje, ela tem um objetivo muito bacana, que é te tornar um cidadão crítico, um cidadão pensante. É tu olhar para o mundo e pensar sobre ele, questionar, Tu pensar, refletir, indagar. Então, a geografia hoje ela tem esse papel de te fazer um cidadão que pensa, não um cidadão que repete e reproduz coisas que outras pessoas já fizeram. E a geografia, gente, hoje ela é dividida em duas importantes e grandes áreas, tá bom? Que é a geografia física, como o próprio nome já diz, estuda a natureza, relevo, vegetação, hidrografia, clima. Mas a geografia humana, ela se preocupa basicamente em estudar o ser humano, as características da sociedade em termos de política, em termos de demografia, em termos de cultura. Então, ela vai estudar as características antrópicas, as características que o homem já imprimiu na paisagem. E a geografia, gente, ela tem as suas categorias de análise. O que é isso? Ela tem pequenos objetos específicos que estão dentro do espaço geográfico, que é a categoria de análise maior. Então, quais são essas categorias de análise? Primeiramente, o espaço geográfico, Depois vem a paisagem, o lugar, o território e a região. Essas são as 5 categorias de análise da geografia e todas elas têm a sua característica, a sua peculiaridade, tá certo? E a gente vai entender aqui quais são essas peculiaridades, tá bom? Então, a gente vai começar estudando agora a paisagem, uma das menores categorias de análise da geografia e muito importante, Então, se eu pedisse para vocês aí, agora que vocês estão assistindo essa videoaula, imaginem uma paisagem. Imaginaram? Pronto. Eu tenho certeza que na paisagem que vocês imaginaram, tinha árvore, tinha o mar, ou então tinha uma cachoeira, Ou seja, o que vocês imaginaram é um lugar bonito, É essa a ideia que nós, pessoas, temos de paisagem.
Entretanto, gente, a gente precisa desconstruir essa ideia bonita que a gente tem de paisagem. Não que paisagem não seja também um lugar bonito, porém, a gente precisa desconstruir porque a gente tem que construir uma nova ideia, né, do que vem a ser a paisagem dentro da geografia. Então, eu tenho aqui uma pergunta, né? Vou mostrar. Quais as duas imagens são paisagem? A imagem 1 ou a imagem 2? Vocês responderam a imagem 2, né? Tenho certeza que sim. Por quê, gente? Porque essa aqui é a visão bonita de paisagem que nós temos, né? Uma praia bonita, dá aquela sensação de liberdade, né? Dá uma sensação boa, né? E aí você olha para essa aqui e diz, não, isso aqui não é paisagem, é um lugar feio, parece que tem um cheiro ruim, não dá uma sensação boa, né, na gente. Porém, gente, as duas são consideradas paisagens. Por quê? Para a geografia, paisagem tem esse seguinte significado, né? Tem esse seguinte conceito. Paisagem é tudo que a gente vê ou que a gente sente de alguma forma, é o que os nossos sentidos conseguem captar, né? Então, independente de ser feia ou bonita, se eu consigo ver, né, aquela paisagem naquele determinado momento, é uma paisagem, né? Então, tudo que eu vejo, que eu sinto de alguma forma, vai ser considerado uma paisagem. Existem, né, dois tipos de paisagem, né? Aquela que a gente idealiza é a paisagem natural, a gente sempre vê a paisagem com elementos naturais, né? A gente sempre traz essa ideia. Então, essa aqui, né, é uma paisagem natural. Por quê? Vocês não estão vendo elementos construídos, né? Não tem casa, não tem ponte, só tem uma árvore, né? O pôr do sol, água, elementos naturais. Isso é uma paisagem natural. Já a segunda imagem, ó, ela é uma paisagem cultural. Por quê? O ser humano já modificou. Olha só, aqui eu tenho elementos naturais, não tem? Ó, tem uma árvore, tem um água, mas aqui também tem construções humanas, né? Tem casas, ó, tem uma igreja aqui, tem estradas, né? Tem os barcos aqui. Então, eu já tenho aqui uma paisagem construída, uma paisagem que já foi modificada pelo trabalho do ser humano. A outra categoria de análise da geografia é o lugar, tá bom? O que é o lugar, gente? O lugar, para a geografia, é aquele espaço onde nós vamos construir os nossos vínculos afetivos, onde nós vamos construir a nossa identidade. Quem nós somos depende muito do lugar onde nós vivemos, certo? Então, é nesse lugar, é a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa escola é um lugar. Por quê, professor? Porque lá a gente tem, né, a nossa vivência, a gente tem os nossos amigos, a gente constrói vínculos dentro da escola. Então, ali eu posso sim considerar que é um lugar. E o lugar, gente, ele é classificado de duas formas muito simples. Existe o lugar rural e existe o lugar urbano. O lugar rural, como vocês podem ver, alguém já deve morar, né, no lugar rural, né? As casinhas são mais espalhadas, tem mais vegetação, o ar é mais puro, né? Então nós temos, né, características rurais dentro deste lugar. E existe o lugar urbano, né, que predomina os elementos culturais, né? Aqui dá a impressão de que as casas elas são mais juntas, né? Aqui já tem uma verticalização, muitos prédios, né? Então nós já temos aqui uma grande diferença do lugar rural para o lugar urbano. Já o território, ele se diferencia pelo fato de que o território é aquele espaço onde existe uma área delimitada, tá certo? Um espaço delimitado por fronteiras e seus limites, e ali existe uma relação de poder envolvida. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A casa de vocês é um território. Por que, professora, que ela é um território? Porque a casa de vocês ela tem uma fronteira. Ela tem onde ela começa e onde ela termina. Tanto o terreno quanto a casa ela tem uma fronteira, ela tem um limite. Se você, né, passar dali, já é de outra pessoa, por exemplo. Então, existe ali uma área delimitada por uma fronteira. E na sua casa tem alguém que manda, tem alguém que tem o poder, ou é o seu pai ou é a sua mãe, mas alguém manda na sua casa, né? Ele controla para manter a ordem e as coisas funcionando direitinho, ele controla ali a situação. Então, dentro da geografia é basicamente desse jeito. O território é um espaço delimitado, marcado por as relações de poder. Por exemplo, quando eu digo assim, o território brasileiro, o que eu estou querendo dizer? Que o Brasil ele tem as suas fronteiras delimitadas, certo?
e que aqui existe alguém que manda, né? No caso, se a gente for considerar o território brasileiro, o nosso poder maior é o presidente. Então, existe um controle político do Estado aqui. Então, ele é um território, ele tem fronteira e ele tem alguém que manda, certo? Quando eu digo assim, ó, uma favela dominada por traficante, né? Eu também estou falando de um território. É um território de favela na qual quem controla a situação ali são os traficantes. A outra categoria de análise é a região. O que é a região? A região, gente, é uma compartimentação do espaço, ou seja, são pedacinhos, fragmentos do espaço. Só que esses fragmentos não podem ser fragmentados, divididos de qualquer forma. Eles têm que ser divididos de acordo com algum critério, uma característica semelhante, que será previamente estabelecido. Por exemplo, aqui eu coloquei o mapa das regiões brasileiras de diferentes pensadores. Nessa primeira aqui, ó, nós temos aqui o Brasil dividido em 5 regiões geográficas. Quem dividiu isso foi o IBGE. E ele colocou os estados dentro de cada região de acordo com as características semelhantes. Por exemplo, ele colocou 9 estados na região Nordeste porque ele disse que esses 9 estados têm características semelhantes. Eles têm vegetação de caatinga, eles têm características demográficas parecidas, indicadores sociais, o clima predominante ao semiárido e várias outras características são semelhantes a todos os estados. Então, todas as regionalizações foram feitas com base em um critério pré-estabelecido que torne esses espaços minimamente semelhantes. E a última categoria de análise, né, claro, lógico, evidente, a maior de todas, que inclui tudo isso que nós já falamos, é o espaço geográfico, né? Então, vamos entender agora um pouquinho sobre esse espaço. Então, eu posso afirmar que o espaço geográfico ele possui as seguintes características, tá bom? O espaço geográfico já sabemos que ele se constitui a partir da relação entre ser humano e natureza e que as principais características dele são essas. Ele é dinâmico, olha só, dinâmico. O que é dinâmico? Dinâmico é algo que nunca está parado, está sempre em movimento, sempre se transformando, sempre mudando. E esse dinamismo, ele vai ocorrer por conta da interferência do homem, certo? Então, o espaço geográfico ele é dinâmico, construído, desconstruído e reconstruído pelo homem. Então, o ser humano tem esse poder de construir, depois ele vem, desconstrói, muda a função de tudo, né? Então, o espaço geográfico ele é dinâmico porque ele está sempre em transformação. Essa transformação acontece por conta que o ser humano realiza elas e isso acontece ao longo do tempo, certo? Para satisfazer as suas necessidades. Sejam elas necessidades boas, sejam elas necessidades ruins, porque o ser humano destrói o espaço geográfico também. Ele constrói, mas ele destrói a natureza para construir alguma coisa. Como vocês podem ver nessas duas imagens, olha só, o Rio de Janeiro, 1930, e o Rio de Janeiro atualmente. Como vocês podem ver, o espaço geográfico de 1930 está diferente do espaço geográfico atual, né? Ó, 1930 ainda não tinha o Cristo Redentor, ó, como vocês podem ver, aqui já existe o Cristo Redentor. As casas, ó, eram mais horizontalizadas, aqui nós já temos uma grande quantidade de prédios, se verticalizou. O que ficou, basicamente, na paisagem foi a praia, né? Vocês podem ver, tem nas duas imagens, e os morros, que o ser humano não conseguiu derrubar, mas se ele conseguir, ele tira de lá, certo? Então, vejam só o quanto o espaço geográfico é dinâmico a partir das ações humanas. Para cada categoria de análise, nós temos as palavrinhas-chave, que é para a gente fixar melhor na nossa cabeça, né? Por exemplo, paisagem é ver, sentir, né? Então, eu enxergo a paisagem também com os meus sentidos. Eu sinto o cheiro, né, da paisagem. Eu ouço o som da paisagem. O lugar é aquele espaço onde eu construo vínculos afetivos, né? Onde construo amizades, a relação com a minha família acontece dentro do lugar. O território é o espaço onde existe a relação de poder. Alguém manda, alguém obedece, né? Região, as características semelhantes. Os espaços são divididos de acordo com as características semelhantes. E o espaço geográfico, gente, é a relação entre homem, natureza, ser humano, natureza, certo? Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Faça as atividades propostas lá no Google Sala de Aula e até a nossa próxima videoaula. Beijos!